Inclusive, antes da gente prosseguir sobre essa situação dos 3 pontos que o Vasco pode e tende a ganhar, inclusive, dessa partida de ontem no STJD, o Raniel se posicionou, um posicionamento importante. A gente vai trazer mais assuntos, mais informações sobre isso nos próximos vídeos, mas eu quero trazer para vocês uma fala do Raniel que realmente justifica o porquê ele comemorou de forma tão assintosa ontem no seu gol. Ele disse o seguinte, como está aparecendo para vocês em uma entrevista ao UOL Esporte. Abre aspas, sempre que joguei na ilha recebi muitas provocações e ontem não foi diferente. Me chamaram de noiado, de drogado e de traficante. Sou ser humano, estou sujeito a erros, mas o pessoal também errou. A partir do momento que me atacaram, me chamaram de noiado, drogado e traficante. Até porque comemorei um gol, da forma que eu achava que deveria comemorar. Foi um desabafo meu e não acho que fiz nada demais para causar aquilo tudo. Desnecessário. Esse foi o posicionamento do atacante do Vasco, que fez o gol e de fato comemorou. Após a comemoração, invasão de torcedores, um funcionário ali da Polícia Militar dando a entender, não vou confirmar, que estava abrindo o portão para os torcedores invadirem ao campo, uma atitude muito suspeita também por parte de um funcionário da polícia que estava ali ao lado do portão. E diante disso, de toda a invasão, de agressão a mulheres, da suspensão do jogo, o Sport pode perder os 3 pontos, ou aliás, 1 ponto que havia conquistado do empate, e o Vasco conquistar os 3 pontos, ser considerado um WO. A CBF já se posicionou quanto a isso. A Confederação Brasileira do Futebol já enviou para o Supremo Tribunal de Justiça Desportivo os relatórios e súmula dos jogos, tanto do Vasco Sport, quanto também de Ceará e Cuiabá. Outro jogo que deu problema nesta tarde de domingo no futebol brasileiro. A expectativa, inclusive, dentro da entidade, dentro da CBF, é que ocorra uma punição célere para os 2 clubes ainda neste campeonato. Uma punição severa, uma punição ao Sport mandante e ao Ceará mandante, causadores da confusão. Não adianta falar que o Vasco, que o Raniel foi o causador, porque está nítido para todo o futebol brasileiro que o grande causador dessa confusão ontem foi o Sport Clube do Recife. Vice-presidentes, funcionários, jogadores, torcedores, vocês estão inventando um enredo ridículo para culpar o Vasco da Gama e um jogador apenas por comemorar. Seria maléfico, banal o futebol brasileiro se o Vasco fosse culpado depois de tudo que aconteceu. Inclusive, entre as penas possíveis, trazer informações, estão elas em dar a vitória ao Vasco e perdas de mandas de campo, ou multas ao Sport Clube Recife. A diretoria da CBF tem o entendimento de que os 2 casos são bastante graves, tanto do Sport quanto também do Ceará, e a avaliação de que o Supremo Tribunal de Justiça Desportivo tem que agir com rapidez e estabelecer penas duras como resposta para a sociedade, como forma de exemplo. E essas penas duras seriam perda de mando de campos, multas e até mesmo perda de pontos para Sport e Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro. Isso diz lá no artigo 20 do Regimento Geral de Competições. Vou trazer aqui para vocês. Jogos interrompidos por falta de segurança podem gerar placar de 3-0 contra o time causado da interrupção do jogo. Abre aspas. Se o clube que deu causa à suspensão da partida estava vencendo ou a partida estava empatada, tal clube será declarado perdedor pelo score de 3-0. Fecha aspas. Então esta é a situação. Inclusive no canal Eu Pratico Esporte TV, o Dr. Rômulo Martins, especialista em direito esportivo, explicou quais as punições que o Sport Clube do Recife pode acabar sofrendo. Citou até mesmo essa perda de 3 pontos com o Vasco ganhando a partida por 3-0 e, com todo respeito, cravando o acesso à elite do futebol brasileiro. Dê uma olhada aí nas palavras que dizem que o Vasco tem reais chances e condições de ganhar os 3 pontos nessa partida que aconteceu no último domingo. Uma partida só poderá ser adiada, interrompida ou suspensa caso ocorra pelo menos um dos seguintes motivos. Aí nós observamos no inciso 1º, falta de segurança. E o árbitro relatou na súmula a falta de segurança. O árbitro relatou. E para concluir essa breve explanação do texto legal, observamos no artigo seguinte, no 20. Quando a partida for suspensa por quaisquer dos motivos previstos no artigo 19, ou seja, pela falta de segurança, assim procederá após o julgamento do processo correspondente pelo STJD. Se o clube que deu causa à suspensão da partida estava vencendo ou empatando, ou o jogo estava empate, tal clube será declarado perdedor pelo placar de 3-0. Isso é que seria assim, além da punição da perca de 1 a 10 partidas e da multa, o Sport pode ser declarado perdedor desse jogo. E um ponto que tinha alcançado o resultado da partida, ele pode perder. E o Vasco, além de ganhar vai ganhar 3 pontos. Mas deixa eu te perguntar. Então, torcedor, volto a repetir, as chances são reais. E aí, só para esclarecer também a você, o que o Sport está querendo fazer?
No artigo diz assim, volto a repetir, né? Abre aspas. Se o clube que deu causa à suspensão da partida estava vencendo a partida estava empatada, tal clube será declarado perdedor. E o que o Sport está querendo fazer? Está querendo fazer com que o Vasco se torne esse clube que causou a suspensão da partida. No caso, a atitude do Raniel estaria motivando a invasão dos torcedores do Sport e automaticamente suspendendo a partida. Não, no caso, a lógica correta, que quem causou a suspensão foi o torcedor do Sport ao invadir o campo, não o Raniel por comemorar. Essa inversão de valores que o Sport está querendo causar, que de fato está me afligindo muito e está me causando certa, não revolta, mas tristeza pelo posicionamento por parte do Sport Clube do Recife. Um clube tão grande, tão tradicional no futebol brasileiro, tendo esse posicionamento de fato vergonhoso.